Ah, agora sim, abri um espaço bacana no cartão de memória. Então vamos que vamos. Continuando, a gente está nessa luta de espaço, telefone, gravação, um monte de coisa para poder estar dando suporte para vocês, tá bom? Não tá sendo fácil, nem pra gente, nem pra vocês, acredito eu, mas a gente tá conseguindo, a gente vai conseguir e vai sair dessa, tá bom? Então vamos continuar? Vamos lá para a página 120, praticando o cálculo mental com a turma da Eleva. A turma da Eleva está jogando um jogo de multiplicação. Veja como funciona. Na sua vez, cada jogador joga o dado e retira uma carta da pilha de cartas. A rodada só termina quando todas as cartas da pilha forem usadas. A carta retirada indica a operação que deve ser feita com o número que saiu no dado. Veja um exemplo. Foi jogado o dado e saiu o número 6. Puxou a carta. No que puxou a carta veio vezes 30. Então, a operação que ele vai fazer, 6 vezes 30. Atividade. Observe a tabela a seguir, avalie as jogadas de cada um, confira as respostas e complete a tabela, dando um ponto para cada resposta correta. Então, a gente tem, na primeira coluna, o jogador. Na segunda coluna, o valor que cada jogador tirou no dado. Na terceira coluna, a carta que cada jogador tirou. A resposta na quarta coluna, que cada jogador deu. E pontos. Nesse espaço que está em branco, você vai acrescentar os pontos de quem respondeu corretamente. Quem não respondeu corretamente, você pode colocar lá um zerinho, tá bom? E chegar à conclusão de quem ganhou o jogo. Se houveram empates, né? Vocês vão escrever tudo aí nessas linhas. Mas primeiro vocês vão ter que fazer todos os conferes de todas as contas, beleza? Vamos lá agora para a página 122. Nina combinou de ir ao cinema com seus amigos. Ela ficou responsável pela compra dos ingressos. Cada ingresso custa R$20. Com a ajuda de sua mãe, ela entrou no site do cinema para fazer a compra e escolher os lugares. A sala de cinema é bem grande, possui 40 fileiras, com 30 assentos em cada uma. Sua compra ficou em R$140. Nina estava super feliz, pois o dia de ir ao cinema havia chegado. Ela combinou de se encontrar com os amigos um pouco antes da sessão para que pudesse distribuir os ingressos e receber o dinheiro de cada um. Então, a primeira questão é, calcule mentalmente quantos amigos foram com Nina ao cinema, né? Ao entrar no cinema, Nina notou que havia exatamente 15 lugares vazios em cada fileira. Ela ficou curiosa e resolveu calcular quantas pessoas haviam no cinema. Então, a gente vai por partes. A primeira pergunta tá querendo saber quantos amigos foram. Se cada ingresso custou R$20 e a compra deu 140, basta eu colocar 140 dividido por 20, que aí eu vou conseguir chegar no número de pessoas que vão para o cinema. Beleza. 40 fileiras, 30 assentos cada uma. Só que em cada fileira só tinha 15 assentos sendo utilizados. Não foi isso? Não. Sendo utilizados, porque são 30, 15 utilizados e 15 vazios. Então, ela resolveu calcular quanto que tinha de gente no cinema. Basta eu pegar o número de fileiras pelo número de assentos
que estavam sendo utilizados e eu vou fazer a multiplicação e vou chegar ao número que corresponde ao número de pessoas que estavam sentadas nas fileiras. Entendido? Não entendi? Volta o vídeo. Ouve a explicação com calma. Depois nós vamos lá para 123. Preencha os espaços em branco completando de baixo para cima as multiplicações e as divisões a seguir. Então, a gente tem um número chave, né? Que é o número que está lá no topo. E que a gente vai começar a completar os espaços com algumas suposições de multiplicação e de divisão. Vamos ver se vocês vão saber entender isso aí. Fluência com fatos fundamentais da multiplicação e da divisão. A memorização dos fatos fundamentais da multiplicação e da divisão é muito importante para o cálculo mental. Você já deve ter ouvido dizer que alguém é fluente em um idioma, mas o que isso significa? Fluente é o que acontece naturalmente, espontaneamente, e a pessoa sabe, entende sobre aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O filho da tia Raquel é fluente na língua inglesa, ou seja, ele fala muito naturalmente, muito tranquilamente toda a língua inglesa. Se dá muito bem nisso porque ele sabe falar, entendeu? Acredite se quiser, ainda bebês, aprendemos a nos comunicar no idioma do nosso país. A primeira língua que falamos é chamada de língua materna. Nesse idioma, nos comunicamos de forma natural e espontânea. O aprendizado de um idioma exige muita dedicação e treino, mas também podemos pensar na matemática como uma linguagem. É o que está acontecendo lá no programa do Caldeirão do Hulk. Eles são fluentes em matemática, entendeu? Você precisará fazer relações numéricas com alguma facilidade. Isso significa que você deve ser capaz de fazer uma conta, né, sem precisar necessariamente utilizar o papel, utilizando a mente. É o tal do cálculo mental. Depois, vamos lá para a página 124. Na página 124, na apostila 1, nós vimos a tábua de Pitágoras. A tábua de Pitágoras é uma tabela de multiplicação que vai ser feita na diagonal e a resposta vai ser feita na horizontal, tá bom? Vocês vão completar toda essa tabuada, completar ela toda, fazer todas as multiplicações de 0 a 10, tá bom? A tabuada mais fácil de se fazer é a 0, né? Porque aí a primeira linha aí, você já pode zerar ela toda. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3, tá? Tenham isso em mente. E todo número multiplicado por 10, estão lembrados que eu falei lá no vídeo anterior, que o número, quando ele é multiplicado por 10, por 100 ou por 1000, ele recebe o número de zeros. Então, o número multiplicado por 10, ele vai ter o final 0, sempre. 7 vezes 10, 70. 9 vezes 10, 90, tá? 1 vezes 10, 10. Ele vai receber o final 0. Na número 2, vocês vão colocar quais foram as estratégias que vocês utilizaram para completar a tabuada do 2. Essa é uma estratégia sua, pessoal. Então, você vai escrever o que você percebeu, que você utilizou, que você fez, quando você respondeu a tabuada do 2. Beleza? Página 125, fazendo compras na sorveteria. Beca e Duda foram à sorveteria. Beca comprou 7 picolés de R$2. 7 vezes 2, 14. Duda comprou 2 sorvetes de R$7. 2 vezes 7, 14. Calcule quanto cada uma gastou. A gente já acabou de calcular. Todas as duas gastaram R$14. Aí na letra B, elas gastaram a mesma quantia? Sim.
Como você explicaria esse resultado? Essa explicação eu até dou para vocês aqui agora. É possível que vocês percebam, lógico. A ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviram falar isso? Então, se eu colocar 2 vezes 7, eu vou obter 14. Mas se eu colocar 7 vezes 2, eu vou obter 14. Porque eu posso modificar a ordem dos meus fatores que eu não vou conseguir modificar o resultado final de uma multiplicação que a gente chama de produto, tá? Então, sempre que você utilizar a ordem dos fatores não altera o produto, sim, é por causa disso aí, tá legal? Lá na página 126, vocês vão preencher também a tabuada de 5, tanto ela horizontal quanto ela na vertical, tá bom? E quais as estratégias que você usou para preencher os múltiplos de 5? Vamos pensar sobre o relógio. Vamos nos concentrar no ponteiro dos minutos. O número para o qual ele aponta representa quantos minutos se passaram após determinada hora. Escreva no retângulo quantos minutos depois da hora o número 4 representa. Que estratégia você utilizou para descobrir os minutos? Como podemos relacionar a leitura das horas no relógio do ponteiro à tabuada 5? Como podemos usar os resultados da tabuada 5 que você preencheu na tabela para descobrir quanto que é 5 vezes 11 e 5 vezes 12? Olha só, isso também é estratégia mental, tá? Lógico, vamos praticar? Quantos minutos depois da hora os ponteiros dos minutos estão indicando? Tá? Isso daí também é multiplicação, vocês vão perceber isso. Depois nós vamos para a tabuada de 0 e 1. Foi exatamente o que eu falei para vocês, né? Um número multiplicado por 0 é igual a 0. Um número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vocês vão pensar nessa definição que eu dei. Vão preencher os espaços onde tem a tabuada de 0, a tabuada de 1. Depois, horizontalmente, 0 e 1 também. E vão responder as questões abaixo, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com a tabuada de 9. A tabuada de 9, ela tem uma estratégia muito bacana. Eu acho que vocês sabem qual é essa estratégia, tá? Vocês vão preencher o valor da tabuada de 9 na horizontal e depois na vertical. Se você observar direitinho, tem como memorizar essa tabuada pelo resultado. Essa é a estratégia que vocês vão descobrir. Quem já sabe, já se ligou no que eu tô falando. Depois, continuação na 130, na 131. E vamos lá para a página 132, também é tarefa. Vamos lá para a página 133 para a gente falar de divisão, que vem no próximo vídeo, ok?